Olá, pessoal. Eu sou a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, o podcast onde desaceleramos juntos para poder saborear conversas inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente. É um espaço para deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida e explorar aqueles temas que nos ajudam a crescer com propósito. Hoje eu recebo uma convidada muito especial. Paula Giacomo, que há mais de 20 anos atua na SAP, a maior empresa de software de gestão empresarial do mundo, presente em cerca de 180 países e com mais de 100 mil funcionários. Esse número é muito importante para o que vem adiante. Na sua força de trabalho, vem a Paula e ocupa um cargo de Head de Recursos Humanos para a América Latina. Uma líder que inspira por sua visão estratégica, pela defesa da diversidade e pela dedicação em desenvolver pessoas em um mercado cada vez mais dinâmico. Paulinha, vou chamar de Paulinha, obrigada pela presença, estamos ansiosos por ouvir você. Você tem uma carreira muito sólida em recursos humanos, com mais de 20 anos na SAP. Como foi a sua jornada até chegar à posição de Head de RH para a América Latina? E fale um pouquinho sobre a Paula. Obrigada, Lívia. Obrigada pelo convite. Também vou chamar de Livinha, hein? Mas é um prazer estar aqui com você. E, bom, primeiro eu acho que eu vou contar um pouco da minha formação. Eu fui estudar psicologia e, na verdade, desde a infância eu falava que eu queria ser psicóloga para entender meu marido e meus filhos. Até agora eu estou nessa tentativa. Nossa, ela já tinha uma visão. Já tinha uma visão, né? Já tinha uma visão. E eu estou aqui nessa busca ainda. Mas brincadeiras à parte, a minha história, assim, profissional começa pela influência da minha mãe, né? Não tenho como separar. Que ela foi uma grande influenciadora, não só, obviamente, na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional também. E até também nas minhas questões e minha paixão pela questão da diversidade. E eu vou explicar um pouquinho por quê. A minha mãe se separou ainda grávida de mim. Eu tenho uma irmã mais velha. E naquela época não era comum a mulher no mercado de trabalho. E aí ela foi, obviamente, trabalhar para poder sustentar as duas filhas e entrou numa empresa onde não tinha nenhuma profissional feminina na área de vendas. Então ela foi a primeira vendedora na época, numa confecção infantil. E foi muito legal porque ela, através da atitude, do desempenho e de tudo que ela conquistou, ela abriu portas para os donos daquela fábrica na época contratarem uma equipe toda feminina. Então, eu cresci nesse ambiente, né? E eu cresci aprendendo de uma forma muito orgânica, muito natural, que o trabalho significava conquistas. E não só conquistas materiais, mas conquistas pessoais também de realização e de independência. Então, para mim, a origem do trabalho na minha vida, ele vem para trazer essa liberdade, essa independência, essa possibilidade de atuar da maneira como a gente quer. Então, esse significado do trabalho, ele norteou a minha carreira profissional. Por conta disso, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, mesmo estudando, na época era permitido, né? Tenho que dizer, estou entregando a minha idade aqui. Eu fui bater na porta da minha mãe, eu quero um trabalho, comecei a trabalhar em lojas de confecção infantil, tudo emprego que ela me arrumava, né? Então, conciliando com os estudos, obviamente, eram em outro período, final de semana, etc. Com 17 anos, eu já entrei para o mundo corporativo, através da área administrativa. Nossa, bem fora da curva, hein? Bem fora da curva. Eu fui ser secretária da secretária, também As suas amigas, nenhuma nem falavam em trabalhar. Nada, absolutamente. Consegui esse emprego que era ótimo para a época e comecei a cursar psicologia. E já no primeiro semestre de psicologia, me veio essa possibilidade de um anúncio de estágio para recrutamento e seleção, não sabia nem o que era RH, para trabalhar numa empresa, que horror, que já não existe mais, a Varig era uma companhia aérea. Gente, estou entregando muito a idade aqui. Mas para trabalhar numa companhia aérea na área de recrutamento e seleção. Pra você ter uma ideia, a minha mãe teve que pedir permissão na faculdade para eu poder fazer esse estágio, porque o estágio só poderia ser no segundo ano, e eu tinha conseguido essa oportunidade. E eu comecei a trabalhar em RH, então, desde sempre, e durante toda a minha formação em psicologia, eu fui me especializando cada vez mais na área. Agora, eu era aquele tipo de estagiária, Lívia, que sempre buscava atuar não só na minha área, mas buscar trabalho, onde quer que fosse. Mas isso era muito da minha personalidade, da minha vontade de aprender. E quem não quer um estagiário que se oferece para tudo? Com certeza. Então, nossa, Paula isso entrou na empresa, meu Deus do céu. Exato, né? Que bênção. Isso me abriu muitas portas. Aí eu
obviamente, trabalhei em alguns outros segmentos de indústria na área de RH, até chegar na SAP há 20 anos atrás. Então, eu brinco que não é que eu tô com uma idade avançada, é que eu comecei muito cedo, então eu já tô há 20 anos na mesma empresa. Mas faz sentido. Paula, eu queria saber o seguinte, então, já vamos direto ao assunto. Qual foi a verdadeira fórmula para você permanecer e crescer por tanto tempo, 20 anos, dentro de uma grande multinacional como a SAP? Principalmente no setor de tecnologia, né? O setor de tecnologia por si só é um setor muito dinâmico, né? Assim, é um setor que a gente está sempre em transformação. Quando eu entrei na SAP, a minha experiência anterior era em indústria, né? Uma indústria química, assim, nada a ver com tecnologia no sentido de negócio. Mas, obviamente, eu levei para lá toda a bagagem que eu tive de trabalhar num ambiente muito diverso, porque quando você trabalha em fábrica, você trabalha com todos os níveis de uma organização. Já quando eu passei para a SAP, era uma empresa que 100% das pessoas é graduada, 90% é pós-graduada e assim por diante. Então, você tem um nível até uma camada social mais sem tantos layers como numa indústria, vamos dizer, em termos de formação profissional e cultural, inclusive. Mas você tem uma diversidade de perfis, né, de formações, de experiências e etc. E também, na época que eu entrei há 20 anos atrás, ainda é tecnologia, um mercado mais masculinizado, né? E eu fui junto, obviamente, trabalhando, conquistando mais oportunidades e espaços para as mulheres nesse setor de tecnologia. Hoje obviamente, continua sendo uma das grandes metas, assim, para nós enquanto companhia, e eu acho que para o mercado de trabalho como um todo, trazer essa equidade de gênero também é bastante importante. De novo, volto lá à minha formação, né? Como a minha mãe abriu portas para outras mulheres, isso ficou no meu DNA, E né? A psicologia te ajudou também? A psicologia ajudou bastante para isso também. Características, assim, que eu vejo que eu tenho e que são bem importantes, e quando você perguntou como se manter há 20 anos, talvez não só lá onde eu tô, mas em qualquer empresa que a gente venha atuar, resiliência, sem dúvida, é uma fortaleza, assim, que eu tenho, flexibilidade e capacidade de adaptação muito rápida. Acho que cada vez mais no mercado que a gente está enfrentando, com essas transformações, e aí qualquer segmento que a gente vá, requer essa constante adaptação numa maneira mais rápida, talvez, do que em épocas anteriores. E vontade de aprender, né? A curiosidade tá aberto para novas formas de fazer as mesmas coisas. Eu acho que isso é super importante também. Eu acho que você falou uma palavra-chave que é o estar flexível, né? E disposto a aprender. Exatamente. Inclusive, eu vi que você participou recentemente de painéis sobre cultura, liderança em tempos de transformação digital, né? Puxando o gancho para tudo que você trouxe agora. O que você acredita que mudou na forma de liderar equipes hoje em comparação com 20 anos atrás? Eu acho que eu até ia te falar, essa coisa da flexibilidade, ela está muito presente no papel do líder, né, hoje em dia. Assim, se a gente pensar o que era requerido da liderança há 20 anos atrás, é muito diferente do que é requerido hoje, porque a gente estava num sistema muito mais hierárquico, né? Você misturava muito o líder e o chefe, né? O líder e o chefe, comando e controle, as coisas eram totalmente expostas de maneira diferente. Era esperado do chefe ou do gestor que ele soubesse as respostas, né? Então, era aquele cara, o oráculo, né? Vou lá, consulto, sei a resposta e aplico. E acho que também tinha uma passividade dos próprios profissionais de olhar para alguém e esperar isso pronto. Isso mudou completamente, né? E tem mudado muito. Então, e você participou dessa transição. Tive a oportunidade de ver toda essa transição. E hoje, o líder, ele está muito mais como um agregador no desenvolvimento daquela equipe. Vamos dizer, um curador de conteúdo, a pessoa que vai propiciar o ambiente de uma forma segura. A gente fala muito do ambiente psicologicamente saudável, psicologicamente seguro. O que significa isso, né? Que ele dê, obviamente, oportunidade, espaço e escuta para os times poderem se desenvolver. E, obviamente, entregar os resultados. Eu também costumo ser muito pragmática nesse sentido, Livinha, pelo seguinte, não é só aquele líder inspirador que faz com que as pessoas se engajem, se motivem, mas também que faz com que cada um desempenhe de uma forma que atinja os resultados esperados da organização, né? Ou seja, seria uma maneira das empresas criarem uma cultura organizacional inclusiva. Aí eu quero que você destrinche um pouquinho isso pra gente, mas que vá além
de um simples discurso. Exato, exatamente. Assim, eu já trabalhei com muitos e trabalho com muitos executivos ao longo da minha vida, né? São praticamente 40... Gente, 20 anos. 20 anos só na SAP, Só na né? SAP. Mas são praticamente 40 anos em recursos Olha aí, humanos. ela se entregando de Entreguei novo. total, né? Já fizeram a conta, porque eu falei a idade que eu comecei. Mas eu costumo dizer assim, para mim, a minha visão de diversidade e inclusão é na prática que a gente percebe e entende o líder que é genuinamente inclusivo. Porque a diversidade, ela, de uma certa forma, ela é até mais fácil. Você atrai pessoas diversas, as pessoas são diversas, né, por si só, por formação, por cultura, por raça, por gênero, etc. Mas a inclusão, o líder que realmente pratica a inclusão, ele vai praticar isso nas mínimas ações do dia a dia. Então, é aquele líder que realmente ele dá espaço e escuta para todos os indivíduos do time e, obviamente, da organização. Então, ele tem que realmente ser coerente com aquilo que ele fala e pratica, né? E fazer com que as pessoas consigam atingir um senso de pertencimento dentro desse ambiente que eles estão inseridos. Eu acho que isso é super importante. Então, o líder inclusivo, obviamente, tem gente que fala assim, mas dá para aprender? Dá para aprender, óbvio. Todas as práticas, né, que levam a pessoa a ser considerada um líder inclusivo, isso tudo você adquire. Mas, obviamente, que isso tem que estar genuinamente inserido dentro do contexto dele como ser humano, né, como pessoa. Então, seria uma liderança consciente? Uma liderança consciente. É a definição da liderança consciente. A liderança consciente, para mim, é você entender a tua tomada de decisão e as tuas ações, qual é o impacto que gera no outro. Gente, aproveitem. A Paula tá dando uma aula sobre liderança e sobre RH, ó, atenção. E é pensar não só no... Obviamente, você tem que entender qual é o impacto no outro e no contexto em si que você foi designado. Então, de novo, eu não vejo essa separação, e principalmente para a liderança no mundo corporativo. Obviamente, a pessoa é pressionada para atingir resultado, ele tem metas a atingir, e ele atinge através dessa somatória, através das pessoas. A coisa não está dissociada, né? Sim. Você só vai conseguir entregar os melhores resultados se você tem uma equipe engajada, cuidada, que se sente motivada a fazer aquilo que é designado a fazer. Então, uma coisa traz consequência da outra. Então, quando os líderes atingem essa maturidade, né, e entendem que liderar dessa forma é muito melhor e mais produtivo, eu acho que você consegue atingir um outro nível de liderança na organização. Então, esse seria o líder que inspira. O líder que inspira, que constrói, né? E como você diferenciaria daquele gestor que é apenas técnico? Então... Eu te diria que são porque níveis, às vezes é importante, né, a gente falar, assim, Exato. O óbvio às vezes tem que ser dito, né? E a gente escuta muito isso, né? Fala assim, aquele era o meu gerente, ele não era um líder, né? As pessoas falam muito isso comumente falando, porque eu acho que tem a questão, assim, quando o gestor se preocupa só com processos, só com o como, sabe? Entendi. Como que eu vou atingir? Então, qual os processos e a operação que eu tenho que entregar? Aí ele tá ainda, vamos dizer, num nível de gestão, né? Eu sou o gestor, eu sou gerente, mas eu não estou desenvolvendo, eu não estou inspirando, eu não estou dando oportunidade dos meus times e dos membros da minha equipe crescerem. Eu já vi de tudo assim, e, por exemplo, se percebe muito bem quando a pessoa está contratando novos funcionários. Aquele gestor que contrata preocupado se aqueles profissionais que ele está entrevistando de alguma forma vão ser melhores ou vão trazer alguma ameaça para ele ainda está no nível só do manager, né, do gestor. Agora, o líder, ele realmente vai olhar aquelas pessoas com um perfil de complementariedade e até, vou te dizer, eu já trabalhei com líderes muito, assim, inspiradores que ficavam buscando nos profissionais coisas que eles não sabiam, coisas que poderiam ser muito melhores do que a atuação dele próprio, seja na formação, soft skills, seja no hard skills, mas assim, que realmente elevasse a barra daquela equipe, né? E, obviamente, o líder realmente consciente, inspirador, ele já está pensando no futuro. Sim. Então, eu vou trazer a Lívia agora para essa função de vendedora, mas eu já estou pensando quais os skills, as competências que ela traz para futuramente eu já começar a desenvolver ela para ser uma líder de equipe, para ir para uma outra área dentro do meu ecossistema, ou até para ser minha sucessora. Então, e existe muito isso. As pessoas às vezes acham, Paula é balela, imagina o líder não está pensando nisso. Não, os grandes líderes
pode ter certeza, eles estão sempre pensando nisso. Em toda tomada de decisão, em toda oportunidade que eles têm, realmente eles pensam com uma visão de futuro, não com uma visão só daquele curto prazo, daquilo que ele tem que preencher naquela vaga ou que ele tem que entregar. Nossa, e fala muito sobre ele como pessoa também, né? Exatamente. E hoje as empresas procuram algo assim bem completo e que converse com a nova realidade, né? Que converse com a nova realidade, que é de transformação constante, né? Exato. E, então, assim, é possível, você deixou claro agora, equilibrar resultados e cuidado com as pessoas. Sem dúvida nenhuma, porque o resultado ele só vai vir com uma equipe bem cuidada. Não dá para dissociar. Não dá para dissociar. E isso é tão óbvio, né? É muito óbvio, mas parece é muito recente. Simples. E é muito recente. Exato. E parece simples. Eu sei que não é. Obviamente, a gente está falando aqui de uma maneira simples, mas por trás disso tem uma série de contextos aí para serem trabalhados. Mas, sem dúvida, assim... Você já ouviu aquela frase assim, a gente entra numa empresa pela empresa e sai pelo gestor? Aham. É isso, entendeu? Isso é ainda comum nas organizações, entendeu? Então, às vezes a pessoa tá super motivada, queria trabalhar naquela empresa, naquele contexto, entra com todo o gás e aí, de repente, dependendo do líder ou do gestor que ela pega, ela acaba se desanimando e aquilo acaba, assim, de uma certa forma, atrapalhando a trajetória. E o contrário, não. Você tem um gestor que te incentiva, que dá diretrizes, caminhos junto com você, que faz você pensar, que te instiga a ser melhor a cada dia, você só tende a crescer e a formar uma carreira muito mais exitosa dentro da companhia que você tiver. E com segurança, né? E com muito mais segurança, sem dúvida. Paulinha, então você acredita que a liderança, ela é um talento nato? Não, você falou que é aprendível, mas há essa questão, assim, tem pessoas que têm a personalidade, uma certa habilidade? Eu acredito que tem pessoas que têm uma habilidade, um poder de comunicação e influência que são dela, entendeu? Uhum. Mais do que de liderança. Eu acho que a liderança, todo mundo tem condição de aprender. Vamos dizer, e obviamente de estudar métodos, ritos, maneiras de ser um excelente líder. Obviamente, outras coisas eu acho que com disciplina você consegue, mas tem coisas que são naturais da pessoa, que é justamente essa capacidade de comunicação, a empatia de se colocar realmente no lugar do outro, olhar vários ângulos de uma questão, mas de uma maneira geral, eu te diria que a liderança é sim desenvolvida, né? Pode ser plenamente desenvolvida. Então, tem como também preparar líderes para contextos incertos, mudanças rápidas, como você, né, aprendeu. Sem dúvida, e eu acho que isso é um trabalho de aprendizado contínuo. Até, assim, quando todas as empresas têm, né, programas de líderes, não só formação, mas continuidade, etc. E, às vezes, as pessoas vão atingindo o nível da carreira ali, que vão pensando assim, não preciso mais fazer treinamento, curso. E não estou dizendo só daquele treinamento formal, né, de sala, presencial, não. Eu acho que a liderança, ela está no aprendizado contínuo, no dia a dia. Você vê quantas coisas estão mudando. Uma velocidade assim. Não dá para acompanhar. Não dá para acompanhar. Então, eu já me vejo que nem minha mãe. Eu falava, nossa, mãe, você não sabe. Exato. Mas... E independe da geração, total, né? Então, a gente não tá nem mais falando do aspecto geracional, né? Não. A gente tá falando de uma movimentação contínua, que aquelas pessoas que não estiverem aptas ou não estiverem abertas com a mentalidade de aprendizado contínuo vão ficar estagnadas, vão ficar para trás. Mesmo em um ano, é capaz de passar por esse movimento. Defasa, exatamente, cada vez mais. Paulinha, assim, sobre inspiração em líderes que você teve ao contato ao longo da sua carreira, sobre algum que tenha te inspirado a ponto de te surpreender, porque, gente, surpreender a Paulinha depois dessa trajetória... Não, vários. Deve ser muito assim, difícil. Eu costumo dizer que eu tenho sorte de ter encontrado no meu caminho profissional líderes muito inspiradores. E encontro ainda esses líderes e estou sempre aprendendo. Mesmo aqueles que não foram inspiradores, me ensinaram muito. Principalmente na minha profissão, na minha área de recursos humanos. Então, obviamente que eu já trabalhei com pessoas mais, vamos dizer, comumente, no senso comum, difíceis de trabalhar, ou que realmente não tinham as características
para estarem na posição que estavam. E aí, acho que isso também traz um aprendizado. Mas, obviamente, os líderes inspiradores são os que realmente ensinam. E eu tenho até, vamos dizer, desde daquela primeiro emprego que eu falei, né? Que eu fui vamos dizer, desde o estágio, e que foi me acompanhando em toda a empresa que eu passei, eu tive alguma história muito marcante de líderes que me ensinaram. Por uma coincidência ou não, a maior parte dos líderes que eu mais aprendi são mulheres, né? Que maravilha! E eu acho que isso... nada por acaso, né? A gente acaba atraindo na vida um pouco essa questão. Eu trabalho muito com desenvolvimento de mulheres, né? E de trazer essa oportunidade de gênero. Não estou dizendo que eu só tive líderes mulheres inspiradoras também, tenho líderes homens inspiradores, mas tive a oportunidade de conviver e aprender com mulheres muito empoderadas, assim, mulheres muito fortes no mercado de trabalho e que me ensinaram muito como ser uma líder melhor. Então, acho que isso é bacana. Hoje, obviamente, continuo trabalhando né, como uma líder mulher na primeira posição da região que eu trabalho. E é incrível isso, né? Porque você poder dar continuidade e olhar essas pessoas como atuam e se desenvolvem. E aí eu tenho um privilégio, porque como eu estou sempre próximo, o meu trabalho basicamente é junto com os líderes, então eu tenho esse privilégio aí de aprender cada vez mais. Agora, só complementando a tua pergunta, eu acho que, assim, uma das coisas principais que me inspiraram é, como eu falei um pouco, esses líderes que realmente trabalham no desenvolvimento do outro, que realmente, genuinamente, querem deixar um legado. Eu acho que essa é a grande diferença, né? O líder que está lá para entregar resultado, para fazer o que ele tem que fazer, etc., preocupado, né, com o que ele tem que entregar, mas o líder que se preocupa com que legado ele vai deixar, eu acho que aí sim ele faz a diferença. Então o humano hoje tá gritando, né? Tá gritando. O lado humano. Tá gritando, porque são as duas coisas de novo, né? Porque não adianta também ele só ser um ótimo líder com pessoas, mas não entregar aquilo que ele é designado a entregar. Então, quando ele consegue atrelar essas duas coisas e já pensando no futuro, pensando assim, sabe, assim, um papo que eu tive a oportunidade de ter até não muito tempo atrás, uma executiva que chegou para mim e falou assim, eu quero pensar como isso aqui vai estar quando eu não tiver mais. Olha só. Então, o meu plano é, quando eu não estiver mais aqui, pensando... quem é a nova geração? Quem são esses novos líderes? Quem são essas novas equipes? Como é que vai estar? Então, esse é o legado, né? Essa é a pessoa que pensa no legado. Isso é muito legal. Você imagina o país com esse pensamento. Exatamente. Que bênção. Que bênção. Vamos nem falar isso, né? Vamos ver se os grandes líderes pensassem nisso. Todos pensassem nisso. Não é um pensamento egoísta. E não é um pensamento extremamente altruísta. Você falou um termo muito legal, que eu acho assim... O altruísmo, ele vem junto. A empatia. Empatia e altruísmo, sem dúvida. Porque é aquela pessoa que se preocupa muito com o próprio lugar, com a cadeira, que se sente ameaçada. O nome de fato, né? Exatamente. O altruísmo é uma capacidade, um skill que tem que estar presente nas organizações Mas também. você vê uma pessoa que é altruísta, o pensamento dela já é tão para o outro... É diferenciado. Que é diferenciado. Exatamente. Como ela age hoje. Exatamente. Paulinha, e aí você trouxe um gancho sobre a diversidade. Você tem falado bastante, né? Sobre diversidade, equidade, inclusão. Então, eu queria ouvir de você agora, na prática, como os líderes, eles podem terminar sendo aliados de diferentes grupos e criar ambientes onde todos se sintam seguros, pertencentes, porque não é simples. Não é simples. Essa questão do aliado, é bem legal você tocar nisso, porque muitos líderes, muitas pessoas se sentem um pouco perdidas o que é ser um aliado, né? Não entendem muito esse papel do aliado. E, na verdade, o aliado, ele é super importante porque você está usando a tua influência, a tua rede para abrir porta para os grupos minoritários, para abrir porta para temas que não necessariamente são tratados de uma maneira mais ordenada naqueles ambientes. Então, às vezes as pessoas falam, mas você vai convidar um executivo para ser aliado na causa da equidade de gênero, né? A gente fala nas Business Network Women, que tem em várias empresas, aí ele fala, não, mas eu sou homem, né? Tem isso também. Fala, não, mas você é uma voz super importante, justamente para abrir espaço no teu círculo de influência,
para que mais mulheres tenham oportunidade, para que mais mulheres tenham espaço, voz e assim por diante. Isso você pode repercutir em todos os grupos que a gente trabalha em relação à diversidade e inclusão. E, de novo, acho que eu reforço aquele ponto, assim, obviamente o ambiente diverso, ele é super rico, é super importante, mas é muito importante que ele seja um ambiente diverso e inclusivo. E o inclusivo é que as pessoas tenham segurança, liberdade e que se sintam pertencentes, sabe? Sejam ouvidas. E às vezes a gente tem mínimas coisas, Lívia. Às vezes eu falo assim, você tá numa reunião com um grupo um pouquinho médio, não tão só pouca gente, mas tá um grupo mais heterogêneo. Você sempre vai ter pessoas ali que ou têm dificuldade um pouco maior de se comunicar, ou são mais tímidas. São características diversas, certo? Características pessoais diversas. Se aquela pessoa que está conduzindo a reunião não tiver um olhar para isso, você vai ver que são os mesmos que falam, são os mesmos que expõem suas ideias, né? São os mesmos que têm espaço para comunicar alguma coisa. Então, é muito importante que as pessoas se atentem nisso no dia a dia, nas mínimas coisas, e que deem essa possibilidade de todos terem um equilíbrio de oportunidade. Porque quando a gente fala de inclusão, a gente também está falando de oportunidade. E às vezes as pessoas, mas já está batida, esse assunto já está... Mas não, gente, isso acho que nunca vai estar, né? Isso é contínuo, né? Eu acredito que muita gente ainda não tem ideia exata do que é inclusão. Um dos episódios foi a mãe de um Down, que eu acho que ela fotografou algum evento lá na SAP. Sempre tem os fotógrafos. E ela contou o seguinte, rapidamente, que o filho dela, Down, numa escola com vários amigos, ela saiu para jantar com o filho dela, e na mesa do lado tinha uma mesa grandona e veio uma menininha. Ai, tia, ele estuda comigo, eu tô aqui comemorando meu aniversário. Aí ela, e por que ele não foi convidado? Sim. Entendeu? Exato. Então, assim, ela tentou explicar pra gente assim, inclusão, gente, não é ele tá na mesma escola e todo mundo, ele é meu amigo, e na hora de ir embora, exatamente, ele ser esquecido. Exatamente isso. Né? Então, quando ela comentou isso comigo, eu falei, gente, a inclusão, muita gente não sabe ainda, então não é um assunto esgotado. Não é esgotado, e eu tendo a te dizer que ele não vai esgotar nunca. Não vai. Né? Porque, na verdade, todos esses temas são partes da nossa sociedade, né? Do nosso comportamento como ser humano, entendeu? E de novo, eu bato na tecla que às vezes é melhor a gente olhar o simples, olhar o dia a dia, do que ficar pensando em planos inatingíveis, etc. E são nas pequenas ações, na somatória dessas ações, é que você vai atingir esse ambiente. Porque você tem que fazer com que todo mundo se sinta respeitado, se sinta escutado e se sinta pertencente. Exato. É bem esse exemplo que você deu agora, quer dizer, esse é um dos exemplos, né, como milhares que a gente vê no dia a dia. Então, eu acho que a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer e se atentar, mas isso também requer, Lívia, uma atenção especial a isso. Tem muita gente também que eu converso e fala assim, não, mas eu sou super inclusivo. E aí faz alguma coisa dessa, como você falou, exatamente. Né? Passa, não dá bom dia na recepção, não dá... vai embora, convida todo mundo e não chama ele. Exclui alguém, né? Porque aí vai, não, esqueci. Não, essa atenção, ela é muito mais requerida, principalmente dependendo da posição que você ocupa dentro daquela hierarquia, dentro daquele contexto. Né? Então... O respeitar o outro, independente do que o outro é, quem é, como pensa. Às vezes nem precisa das caixinhas, né? Nem precisa das caixinhas. Porque não é assim, é o que você falou, simplificar. Simplificar, ouvir, respeitar e garantir que aquela pessoa que tá com você tá pertencente. E o tá pertencente é no dia a dia. Então, nós duas estamos aqui. Eu tenho que me sentir pertencente ao teu podcast. Eu tenho que me sentir pertencente às perguntas que você está me fazendo. Porque se eu achar que você está num tom, vamos dizer, de ironia comigo, ou de, nem sei o que ela está falando, eu não vou me sentir pertencente, né? Exato. Em um dos seus eventos, você abordou o tema da empregabilidade em tempos de mudanças aceleradas. Então, dando continuidade para o assunto. Quais são as competências essenciais que você acha para os profissionais se manterem relevantes no futuro do trabalho? Eu dou risada porque, assim, a gente todo ano fala do futuro, né? Então, assim, o futuro do trabalho, ele vem sendo falado há muito tempo
E, obviamente, eu brinco, a gente nunca chega no futuro, né? Porque a gente está sempre no momento presente falando sobre o futuro. Mas, obviamente, é interessante ver... Paulinha, isso é muito louco. Isso é muito louco, né? Muito louco. A gente fala do futuro, a gente está no presente. Né? Mas porque não vamos chegar lá. Não vamos chegar lá, exato. A gente vai estar sempre, né, falando do futuro. Sempre em busca. Mas é muito legal, assim, quando você faz um olhar de retrospectiva e pensar até quando olha esses materiais anteriores, de uns anos atrás, até mesmo antes da pandemia, né? Porque foi, a pandemia antes da pandemia, exatamente. É uma loucura isso. E aí você vê aquilo que, vamos dizer, realmente se transformou numa realidade naquele presente passado, né? E aquilo que realmente não vingou, vamos dizer. Então, acho que todo futurista, né? Quem trabalha como futurista, e hoje em dia eu acho que a gente tem ótimos futuristas aí falando do mercado de trabalho, internacionais e nacionais, eu acho que é muito legal esse olhar, né? Que eles estão sempre, vamos dizer, estudando, olhando para frente. Eu tenho me dedicado bastante a acompanhar essas pessoas. Então, óbvio, hoje a gente tem muito mais acesso, né, com conteúdo. Então, M-Web, Yambi, a Craft, a gente tem a Michelle Schneider no Brasil, que é maravilhosa, tem falado muito, né, do mercado de trabalho. São pessoas que estão mergulhadas, estudando sobre o tema. Então, a gente tem toda hora muito a aprender dessas pessoas, porque eles estão inseridos num contexto não só de conteúdo, mas também através da prática, do aprendizado que eles têm entrevistando pessoas e vendo as práticas nas organizações, na sociedade, etc. Mas, de uma forma geral, o que eu acredito que eu tenho visto e aprendido muito através desses futuristas, vamos dizer, que cada vez mais a gente tem que dominar a arte de aprender, desaprender e aprender de novo. Desconstruir. Desconstruir para construir, aquela famosa frase. Mas isso está cada vez mais na prática, né? Então, como eu falei, adaptabilidade, pensamento crítico, inteligência emocional, saber lidar com adversidades e controlar, obviamente, as emoções no sentido da frustração, né? Então, as pessoas que conseguem ter maior esse controle, elas estão mais preparadas para lidar com um ambiente de mudança constante. E os líderes e as empresas, nesse processo, preparar as pessoas... Dessa forma também. E aí também entra, obviamente, sem esquecer, isso a gente está falando, assim, vamos dizer, do que a gente chama mais de competências comportamentais, soft skills, mas também tem um outro lado que eu acho que hoje em dia está mais presente, que é a parte de formação, né? Então, hoje, obviamente, o que é o mais importante que as pessoas, em termos de conteúdo, não mais importante, que é importante que as pessoas todas tenham pelo menos uma base. Tecnologia, inteligência artificial, dentro de um mercado, obviamente, corporativo, tem outras coisas, cybersecurity, sustentabilidade ambiental, são vários temas que estão presentes hoje numa pauta mundial, inclusive, e que a gente tem que correr atrás para entender, né? Para ter, no mínimo, uma base de conhecimento para você poder transformar isso em coisas mais produtivas no seu dia a dia de trabalho. E mesmo aquelas pessoas que não estão no mundo corporativo. Então, por exemplo, se a gente fala de inteligência artificial hoje em dia, todas as gerações estão tendo que se adaptar e conhecer cada vez mais. Então, até legal ver, a gente aqui não é o nosso foco falar das diferenças geracionais, mas colocando dentro desse contexto, eu acho muito bacana quando a gente vê pessoas que estão, hoje em dia, na faixa dos 80 anos, porque, obviamente, a longevidade, graças a Deus, mudou. E a gente vai viver muito mais e espera se viver com muito mais qualidade. Então, essas pessoas que viram todo um cenário completamente analógico, completamente diferente, eu, com a minha idade, vi toda essa transformação. Olhar para esse futuro, né, presente e futuro, e querer conhecer, e querer utilizar, e querer estar antenado, isso é incrível, né? Incrível. E essa transformação digital, você acha que ela termina impactando diretamente o RH? Ela impacta E diretamente. como cuida das pessoas? Como cuida das pessoas também. Assim, eu sempre atrelei, e aí você olhar várias coisas que eu venho falando nesses últimos anos, que a transformação digital na área de recursos humanos, ela é crítica e super importante que as pessoas saibam conduzi-las de uma maneira bem a favor das pessoas, né? Porque, na verdade, o RH ele vai ter sempre a vertente humana, a vertente das pessoas, mas hoje a gente tem muito mais ferramentas, muito mais possibilidades de ter
não só processos mais simplificados, trazer uma experiência melhor para os colaboradores de uma forma geral, entender quais são as necessidades de engajamento, o que engaja mais, o que realmente não está bacana, que a gente tem que operar para mudar, entendeu? Trazer planos de melhoria, etc. Então, eu acho que essa parte de aprendizado todo é muito mais customizado. Você tem uma maneira muito mais bacana e fácil de trabalhar com a customização dentro de uma escala de volume. E aí, vamos lá, agora é a hora da verdade. Paulinha, que trabalha... Quantos anos? 40? 40 ainda é RH, 40 anos. Agora eu quero saber o seguinte, além da executiva admirável, esposa, mãe maravilhosa que você é, como é conciliar toda essa rotina de carreira global com a família, Paula? Então, voltando um pouco à minha origem no início, eu acho que o fato de eu ter crescido nesse ambiente que eu falei, onde o trabalho era parte de, sabe? E não o fim de, mas era uma parte natural de, quando eu constituí, vamos dizer, a minha família, casei, e até antes da gente ter um filho, eu acho que eu sempre lidei com isso como uma forma compartilhada com meu marido. Eu não vou te dizer que eu fiz tudo certo. Eu acho que olhando para trás... não tem o certo e errado. Não tem o certo e errado, né? Com a maturidade... Você fez o que estava ao seu alcance naquele momento. Mas com a maturidade a gente vai aprendendo a balancear mais, né? Então, o que você vai dedicar para um lado, o que você vai dedicar para o outro, e o que obviamente é comum a todos, mas sem dúvida nenhuma, eu tenho a sorte ou o privilégio de ter um marido super companheiro. Então, a decisão de ter um filho foi em conjunto, eu acho que é uma decisão que tem que ser em conjunta. Nós dois, na época, estávamos no mundo corporativo. Te confesso que eu acho que pesou um pouco mais pro lado dele no sentido de flexibilidade, porque naquela época... Eu estou falando de 21 anos atrás, que é a idade do meu filho. Se uma mulher, por exemplo, se eu falasse, eu tenho que sair no meio do expediente para ir no pediatra, era visto ainda com um olhar meio enviesado. Sim. O homem já poderia flexibilizar mais. Então, em momentos, a balança, o pêndulo foi mais para o lado dele, no sentido de flexibilizar a rotina dele. Em outros momentos, a gente conseguiu equilibrar. E, graças a Deus, o mundo evoluiu muito, né? E a gente conseguiu equilibrar cada vez mais. Eu tive épocas que eu viajei muito, 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 né? E essa parceria, porque para mim, pai e mãe, quando, graças a Deus, ficam juntos e criam um filho juntos, é igual, assim, óbvio, mãe é mãe, todo mundo fala, mãe tem aquele papel, amamenta, mas o pai é parte de, né, pai e mãe com o filho, e a gente sempre lidou dessa forma, né, não é uma ajuda, na verdade. Então, esse apoio deles foi uma parceria, né? Para você continuar crescendo profissionalmente. Não, decisivo. Você vê o apoio da família como é importante. Eu acho que sem o apoio da família é muito difícil. E eu acho que os filhos, no caso, eu tenho um só humano, né? Porque eu tenho um pet. Mas eu acho que os filhos acabam, do mesmo jeito que eu me inspirei na minha mãe, etc. Eu acho que a gente passa isso de uma forma natural, né? Quando você tem um ambiente equilibrado, um ambiente seguro, você acaba passando isso para os filhos. Sem trazer um peso, sem trazer aquela coisa da culpa materna, etc. Que né? mãe e culpa, né? Parece que anda lado a lado. Pois é, mãe e culpa anda lado a lado. Eu vou ser sincera, assim, eu falo muito isso, quem me conhece sabe, eu não tenho essa culpa materna, assim, eu não identifico momentos onde eu trouxe essa culpa materna, mesmo tendo um trabalho bastante dinâmico quando o Lucas ainda era bem pequeno. Eu, ao contrário, eu acho que eu sempre tentei passar que desta forma eu sou feliz, dessa forma é parte da nossa família e equilíbrio. Então, eu acho que consegui que ele tivesse muito mais orgulho do que talvez frustração, né? E assim, depois você pergunta pra ele, mas eu acho que... Não, eu acredito. Eu acho que é o que ele me fala. Eu acredito, Paulinho, seja assim mesmo. Eu queria saber se tem algum hábito, algum ritual familiar que você preserva como essencial na sua vida, mesmo com essa agenda cheia. Isso aqui é minha cláusula pétrea, isso aqui ninguém mexe. Eu acho que tem várias fases, né, da criação, principalmente da criação dos filhos, no caso eu com a criação do meu filho, por exemplo, como eu falei, quando ele era pequeno, foi o momento que eu mais viajei, e aí, graças à tecnologia, que ainda bem que já a tecnologia começou a avançar, eu conseguia sempre assim, tipo, eu chegava no lugar onde eu estava, já fazia uma videochamada, já mostrava onde eu estava, sabe, trazia junto, né? Eu acho que isso é muito legal. Isso era um rito para mim, assim, era importante
que ele entendesse onde eu estava, o que eu estava fazendo, mandava foto, essas coisas todas. Eu faço isso até hoje, eu continuei. E acho que dentro de casa a gente tem muito essa questão, assim, de ter os nossos momentos, né? Não é a rigidez, porque eu acho que a nossa família não tem esse contexto tão rígido, mas, assim, procurar fazer as refeições o máximo que pode, passear com o cachorro, ter os nossos momentos mais íntimos, nós e, obviamente, os momentos que a gente agrega outras pessoas, amigos e resto da família, etc. Hoje ele tá estudando, a faculdade, tá fora, e, por exemplo, toda sexta-feira ele volta para casa. É meio que já no nosso rito, jantar nós 3 juntos na sexta-feira. A gente pede permissão pra namorada, brincadeira, de vez em quando ela vem também com a gente. É uma delícia, adoro. Mas eu acho que é legal, assim, você ter meio que um compromisso, né? Sim. Óbvio, vai ter um de outro que não dá. Mas é o momento de contar da semana e cada um tem seu espaço, etc. Por mais que a gente tenha conversado um pouco, na rotina do dia a dia é corrido, né? Então a gente tira esses tempinhos, assim, sabe? Pra colocar o papo em dia de uma maneira mais estruturada. E, Paulinha, o que foi, assim, o seu maior aprendizado em toda essa trajetória? Sim. Nessa questão família, trabalho, hoje, Paula aqui, olhando para trás. Eu acho que o meu maior aprendizado é entender que uma coisa não é dissociada da outra. Que eu não preciso abrir mão de uma coisa em prol de outra. Então, que dá para conciliar sim, e eu tenho plena certeza e ajudo muitas pessoas a enxergarem isso. De novo, aquilo que você escolheu. Eu escolhi ter uma carreira profissional, corporativa. Eu escolhi me dedicar a essa carreira e vamos dizer, ter uma jornada chegando nos cargos de liderança, passando por vários momentos de transformação. Então, essa foi a minha escolha. Então, eu aprendi que é possível, sim, fazer isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira... requer disciplina, requer muita conversa, comunicação e, obviamente, você preparar a base para você atingir isso. Mas, antes de tudo, eu acho que você ter certeza daquilo que você quer. Disciplina. Comunicação, eu sempre falo, gente, diálogo, não tem erro. E... Você está seguro com a tua escolha. Olha só, não tem erro, a receita. Não são é dicas, matemática, não é matemática, mas são dicas, exato. E, Paulinho, eu queria aquela mensagem final. Gente, eu ficaria horas aqui com você, o tempo passou. Uma delícia, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para jovens hoje que estão iniciando na carreira, para mulheres, a palavra é sua. Eu quero que você dê a dica do seu coração. Eu acho assim, é muito legal, eu adoro acompanhar jovens no começo da carreira. Eu acho que hoje o ambiente mudou muito, como eu falei. Eu acho que essa juventude que está entrando no mercado de trabalho vem com outra formação, estão muito mais em busca de um propósito, já não estão tanto em busca de um emprego no sentido do sustento em si. O meu futuro, né? Mas de o que aquele trabalho vai trazer como propósito de vida. Mas eu acho super importante, a minha dica aqui é que você estude muito para entender se é realmente aquilo que você quer. Estude no sentido não só o estudo disciplinar, né, a formação como um todo, mas assim, entender se aquilo é a atuação que você quer e que vai determinar a sua jornada profissional. E ter resiliência e paciência, né? Eu acho que a gente está muito acostumado hoje em dia, tudo muito rápido, né? Então, você olha o Instagram é rápido, ou o TikTok é rápido, todas as mídias sociais, aí você bota tudo na velocidade 2, né? Não dá para desacelerar tanto, porque eu acho que o mundo hoje exige um outro mecanismo nosso, né? Mas eu acho que tem coisas que ainda a gente tem que parar, refletir, avaliar se é daquela forma que a gente quer continuar. E para as mulheres, obviamente, também, assim, dá para conciliar, dá para ter uma vida equilibrada, mais leve, sem ficar se autopunindo, sem ficar se autoexigindo. E eu acho assim, pratos vão cair. Eu acho que essa busca louca pela perfeição, a perfeição tá lá, não vai, entendeu? Então, saber escolher as batalhas, saber controlar aquilo que é controlável. Porque tem coisas que a gente não controla, e aí a gente tem que aprender a lidar com isso. Gente, olha que
aula. Que aula de vida. Ai, foi uma delícia. Eu tô muito triste de estar acabando. Eu ficaria muito, Paulinha, aqui muito mais te ouvindo, porque foi sensacional. Mas, infelizmente, chegamos ao final desse episódio, que foi tão especial. Mas, antes de encerrar, eu queria deixar um agradecimento muito querido para Paulinha. Obrigada, Aline. Eu quero te agradecer imensamente por essa conversa tão rica e inspiradora. A sua trajetória de mais de 20 anos só na SAP, 40, abafa. Eu acho ótimo que ela dá uma gargalhada. Abafa caso. Mostra que a liderança de verdade se constrói com consistência, propósito, humanidade. Você trouxe reflexões valiosas sobre diversidade, inclusão, empregabilidade, futuro no trabalho, mas também nos lembrou da importância de olhar para dentro, de equilibrar carreira e vida pessoal e de ser líder sem deixar de ser esposa, mãe, mulher, de viver a vida com tranquilidade, de ter paz, Isso né? aí, que é o que fica. Que é o que fica, é isso. Obrigada por dividir a sua experiência, a sua visão de liderança consciente e por mostrar que é possível crescer em grandes empresas sem abrir mão do que realmente importa. Eu tenho certeza de que a sua voz vai ecoar e inspirar muitas pessoas que nos acompanham aqui no Café Sem Pressa. Foi uma honra, Paulinha, ter você conosco. A honra foi minha. Super obrigada, Ali. Obrigada. Sucesso. Obrigada.